E eu ainda vou contar aqui qualquer dia que a gente dividiu muito e muitas marmitas, né? Mas eu vou contar quem ficava com a mistura e quem ficava com arroz e feijão, beleza? Pode derrubar o link dele, corta o link, pode cortar. Cortou, acabou o link, acabou. Perdeu a chance, perdeu. Por isso que eu falo, olha como que a pessoa consegue destruir. Acabou, não tem link mais, acabou. Agora que você já falou que eu como, que eu sei que eu como, fala do assalto, como é que foi aí, Vargas? Bom, vocês analisaram perfeitamente. Foi no momento de uma manutenção. E a quadrilha não teve êxito, por quê? Porque o segurança patrimonial, o vigilante, ele abriu fogo contra esses criminosos. 4 homens desembarcam desse carro à luz do dia, 9 horas da manhã, 9h09 da manhã. O supermercado, inclusive com um grande movimento, a gente percebe que tem um rapaz que está chegando aí, ele se assusta com a chegada dos criminosos já de arma em punho e eles atiram, o segurança reage com os disparos também, ele chega a ficar deitado lá dentro, mas depois ele reage e afugenta os criminosos. Uma ação articulada, uma ação planejada que aconteceu nesse supermercado que fica no Jardim Campo Belo. É um bairro que forma um conglomerado de bairros aqui em Campinas, perto das rodovias Vinhedo, Viracopos e Santos Dumont. À luz do dia, num local de muito movimento, essa quadrilha agiu. Fugiu sem conseguir roubar dinheiro, retirar o dinheiro desses caixas 24 horas. E é uma situação assim que a polícia já sinaliza. Os criminosos, especialistas, estão migrando dos bancos para os caixas 24 horas de estabelecimentos. Ô, Vargasílio, você espera só um pouquinho, embora você tenha me queimado, eu poderia derrubar o seu link. Eu poderia derrubar, você poderia nunca mais voltar aqui depois dessas coisas que você falava que a gente comia de madrugada na porta da delegacia, né? Só pra você ter uma ideia de como ele é metido. Eu não tenho nenhuma caneca personalizada. Dá uma olhada, a caneca, ele já tem até uma caneca e um boneco. Olha lá. Já tem uma caneca e também um boneco, tá? Espera só um pouquinho só, por favor, que o nosso Diógenes Luca tem uma pergunta para você. Ainda bem que ninguém ficou ferido. Isso em Campinas, né? Aquela coisa, cidade do interior. Realmente, cidade do interior é uma coisa maravilhosa. Mas, roda a vinheta. Muito bem, Vargas. Deixa eu voltar com o Vargasílio diretamente de Campinas. Uma tentativa de roubo no mercadinho aí perto de Viracopos. O Diógenes tem uma pergunta para você. É o nosso comentarista de segurança. Você conhece bem o Diógenes Luca, né, Vargasílio? Claro, o especialista mesmo, tanto que ele analisou com perfeição, olhando o tirocínio, né? Ele olhou e analisou com perfeição. Oi, Diógenes. Parabéns pela matéria, mas na verdade não é uma pergunta, Geraldo, é uma observação. Quando começaram os caixas eletrônicos aqui no país, eles eram colocados em locais ermos. E aí surgiu o crime de sequestro relâmpago para sacar dinheiro do caixa eletrônico com a vítima dentro do carro. Mas o que acabou acontecendo? Por conta dessa incidência, a decisão foi colocar dentro dos estabelecimentos comerciais, para poder dar mais proteção para o usuário, para fazer um saque no local mais protegido, mais controlado, e aí gerou esse subproduto que é a explosão do caixa eletrônico. E o que está acontecendo? A escalada desse crime faz com que muitos estabelecimentos comerciais não queiram ter caixa eletrônico. E aí o cidadão fica aí à mercê, fica sem essa possibilidade de fazer o pagamento das suas contas, o saque de um dinheirinho. Esse é o grande problema da criminalidade. Ô Vargas, então é o seguinte, você vai trabalhar, tá, meu nego? Então é uma matéria por dia e um link. Não queria trabalhar? Então agora se prepara, tá? Ok. Sim. Só isso. Legal, tô pronto, tô preparado aqui. Eu tô vendo, tá preparado, sentado. Metex sozinho. Isso é uma figura. Carrego isso aí, sabe há quanto tempo? 20 anos. 20 anos que eu carrego. Mas vocês podem ter certeza que vocês vão ter tudo que der furo de reportagem no interior, aqui é coisa séria. Esse é de corredor de delegacia. Esse é repórter, repórter de redação, de rua. Vargasílio, sou seu fã. Até amanhã. Tchau. Olha, foi enterrado o policial militar Leandro Patrocínio, que estava desaparecido há uma semana aqui em São Paulo e que vocês acompanharam a cobertura esplêndida do meu amigo
Luiz Bate, que essa ordem está no 19º. Vocês sabiam que o Bate acorda tarde, né? Muito tarde, né? O corpo do soldado estava num terreno abandonado na Zona Sul. A polícia já tem os suspeitos do crime e deve pedir a prisão aí deles ainda hoje. Balanço, VT. Cães farejadores indicaram o local onde o corpo estava para a equipe do Corpo de Bombeiros. Elas são bastante experientes, são treinadas para isso. Essa blusa preta foi encontrada por peritos junto ao corpo. Ela é igual à que o policial usava quando desapareceu. Outras vestimentas e as características do corpo também correspondem às do soldado Leandro Patrocínio. As vestimentas batem, conferem o moletom que ele estava usando, a calça branca também. Inclusive, a confirmação da identidade dele será feita pelo IML. O policial foi visto pela última vez no sábado passado, entrando na comunidade de Heliópolis. Ele estava com a arma da PM e teria sido reconhecido por traficantes. Leandro teria entrado nesse bar. Naquela noite, um baile funk ocupava todas as ruas do entorno. Segundo o depoimento de uma testemunha preservada, o corpo do soldado teria sido deixado no terreno no dia 30 de maio. Na última segunda-feira, começaram as buscas que duraram toda a semana. A gente está acompanhando agora, então, o trabalho dos policiais que estão infiltrados nessa área de mata há vários dias, atrás de pistas que possam levar a Leandro Patrocínio. Então, ali do outro lado também, aqui é uma área de mata, viu? Onde funciona, segundo a polícia, um cemitério clandestino. Ali do outro lado a gente vê o trabalho de várias equipes. Eles usaram várias pistas de pessoas que passaram informações para a polícia ao longo desses dias e também com a ajuda dos cães farejadores, os policiais conseguiram chegar, então, àquele local onde eles fazem as escavações nesse momento. É uma área muito grande, muito entulho, de dimensões que a equipe não consegue atuar, então é de uma forma ampla. Então é por isso que a gente utiliza de algumas ferramentas. Uma delas é a Cleo, que ela consegue otimizar e nos mostrar talvez o caminho mais fácil de encontrá-la, né? Uma perícia foi realizada no local onde o corpo foi encontrado para confirmação da identidade. O estado de decomposição é compatível com o tempo de desaparecimento do PM. Peritos encontraram impressões digitais nesse cativeiro para onde o PM teria sido levado. Aqui também foram encontrados o relógio do policial e manchas de sangue. O local fica ao lado de uma casa noturna. Leandro Patrocínio é do Rio de Janeiro, mas trabalhava na Polícia Militar de São Paulo havia 5 anos. Ele estava voltando para a base em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, após visitar um amigo no sábado. Os dois teriam bebido. O soldado, segundo investigadores, tomava um remédio de uso controlado. A mistura com a bebida pode ter potencializado os efeitos do álcool. Vocês acompanham agora imagens diretamente do Rio de Janeiro, imagens do velório que aconteceu ontem. A nossa pergunta é: quem matou o Leandro Patrocínio, esse policial, o conhecia? Ele foi reconhecido por pessoas? Esse cara é policial. Comentávamos agora há pouco com o Diógenes. Um policial sabe onde anda. Tem lugar que não dá para o policial andar. Tem policial aqui em São Paulo que tem moto, nem de moto está andando mais. Que se reconhecerem, o cara toma um tiro nas costas que o cara não sabe nem de onde veio a bala. Porque polícia reconhece ladrão. E ladrão reconhece polícia. Dá uma olhada. Muitas pessoas, hein? Chama a atenção, Diógenes. Você está vendo aí, olha. Uma grande quantidade de pessoas, de amigos e familiares ontem no sepultamento, no enterro, lá em São João Batista. É um caso que gera uma comoção social muito grande, né, Geraldo? Não é nenhum motivo de alegria assumir essa questão que você fala e que eu assino embaixo, de que o policial tem que realmente prestar atenção onde ele frequenta, pensar muito bem as companhias que ele tem, as amizades que ele tem, mas infelizmente esse é um dado de realidade. E a gente tem que levar isso em conta no momento que a gente vive. Portanto, com pesar, eu deixo aqui esse registro, que é muito ruim frequentar um local onde tem bebida, armado, se é que ele estava armado, e que possa ser reconhecido como policial num local de comunidade, muitas vezes, onde o crime tem ali um controle. Aí fica muito complicado, Geraldo. A forma com que ele foi abordado e o local da onde ele foi executado e da desova
São pessoas dali, você acredita? Eu imagino que sim, Geraldo. Está tudo muito conectado, né? O local ali muito próximo do encontro do corpo, muito próximo do local do arrebatamento, dentro daquela mesma comunidade. Eu vi todo o esforço da polícia focado nessa região durante todos esses dias de busca. Então eu tenho uma convicção, não é prova, mas é uma convicção de que está tudo muito conectado ali naquela mesma região. Imagens, por favor, do sepultamento ontem lá no Rio de Janeiro. Muitas pessoas, chama atenção, hein? Dá uma olhada, ele é uma pessoa muito conhecida do Rio de Janeiro. E, aliás, ele era do Rio de Janeiro. Agora, a presença desse grande, né, desses amigos aí, a chegada do corpo, eu fiquei assistindo o bate, eu fiquei me perguntando, Diógenes, um policial é muito, o cara sabe onde vai circular. O que ele estava fazendo lá? Aliás, a impressão digital no relógio da vítima é que acabou facilitando o trabalho da perícia de se chegar até os suspeitos. Você sabe, Geraldo, que o trabalho pericial, o trabalho de investigação da Polícia Civil, ele vai coletando pequenas evidências, pequenos dados, e isso vai gerando ali informações para poder ficarem cada vez mais robustas. Mas eu quero fazer um registro especial. Aqui o nosso policial, lamentavelmente falecido, ele é da Polícia Rodoviária Estadual. A Polícia Rodoviária, ela tem um atendimento, ele continua sendo um policial, mas a relação dele com o usuário da pista é mais uma relação de atendimento do que de polícia. E é diferente, muitas vezes, o perfil de um policial rodoviário, de um policial de força tática, de um policial de operações especiais, ou mesmo de um patrulheiro de rua. Talvez tenha sido isso um ponto que possa chamar a nossa atenção para ele ser um pouco mais relaxado, talvez, no sentido de flexibilidade ou de não ter levado em conta. Então, exatamente, é essa a pergunta. Me divide eu com o Diógenes aqui, por favor. São 7h39, quero agradecer. Estou muito feliz de poder voltar a essa casa que eu tanto amo, que é o nosso Balanço Geral. E agora tem essa responsabilidade, que é uma grande responsabilidade. Mas eu estou muito tranquilo, porque a televisão não se faz sozinho e eu tenho uma equipe fantástica, mas eu tenho principalmente vocês. Obrigado. Quero que vocês me deem uma oportunidade. Espalhe, o Geraldo está de volta, vamos acordar com ele. E eu quero que vocês acostumem comigo, voltem a acostumar comigo. E eu estou muito feliz. Por tudo, por tudo. Diógenes, voltando a falar desse policial, é exatamente isso. Será que foi... É a pergunta, o que esse cara estava fazendo naquele local, sabendo que correria risco de ser reconhecido como policial. Não que ele tenha feito uma cana lá, tenha feito uma prisão lá, estou voltando no local onde eu prendo. O cara não seria, né? Exatamente, Geraldo. Você vê o que acontece. Eu fiz um comparativo naquela cena de Campinas, falando do vigilante de carro forte. O vigilante de carro forte é um cara duro, é um sujeito que realmente ele leva muito a sério a questão da segurança, porque ele sabe que uma derrapada põe tudo a perder. Diferente do vigilante, muitas vezes, que está ali num posto de atendimento ao público. Ele é um pouco mais flexível. A mesma coisa aqui, por analogia, por comparação, com o policial da rodoviária, com o policial de trânsito, com o policial bombeiro, daquele que é um policial de radiopatrulha, um policial de força tática. Eles lidam com coisas diferentes e eventualmente, embora o DNA de policial esteja presente na formação e nunca pode baixar a guarda, Geraldo, pode ser que esse público, esse ambiente que ele frequentava, e talvez até um pouco do Rio de Janeiro, né? Essa inspiração, essa influência fez com que ele decidisse frequentar esse local. Vamos analisar, olha só hipóteses, o local. Tá, Geraldo? Sim, hipóteses, mas dá uma olhada no local. Me falta a imagem do local do corpo, Gregor, por favor. 7h41, exatamente. Pode até congelar a imagem se puder. 7h41, acordando comigo, São Paulo. Quer ver só? Me dá a imagem lá da escavação, aquela imagem aberta. Me lembra que a maioria dessas pessoas que são pegas nessas comunidades, geralmente acerto de contas, né, aquele chamado tribunal do crime. Essa imagem congela. Vendo essa imagem, me lembra mais ou menos uma espécie de tribunal do crime onde se conhece o mapeamento de onde levar as vítimas, sabe? E sabia onde tinham que levar o policial, onde tinham que levar esse rapaz e lá executá-lo. A informação que você tem é que ele foi morto aí ou o corpo que foi levado? Eu penso que ele deve ter sido morto num outro local e o corpo enterrado nesse terreno baldio, nesse terreno próximo da comunidade, mas totalmente fora do local do crime exatamente. Penso eu que deve ter sido isso aí. É uma hipótese também, porque a gente não sabe detalhes ainda da investigação. Bem, gente, os nossos repórteres continuam sintonizados e ligados com esse assunto, qualquer nova informação. Mas, vai ter cana hoje, hein? Vai ter prisão hoje, eu acredito, nas últimas horas.
Mudando de assunto agora, por favor, coloca para mim aqui no telão do Balão Geral amanhã, um guarda municipal foi afastado depois de uma ação violenta. É aquela de Floripa? É isso? Olha só essa imagem, balança, olha lá. Bem, essa ação aconteceu, foi numa casa de eventos, foi nesse final de semana e os agentes chegaram lá e fizeram disparos aí de bala de borracha. Chegaram até a agredir, inclusive, essa moça no rosto. Bem, deixa eu falar agora ao vivo com a Fabiane Paza. Cadê a Fabiane? Fabiane, me dá ela aqui, por favor. Fabiane, vamos lá. Prazer, eu sou o Geraldo, vamos trabalhar juntos a partir de hoje. Peço que você nos ajude, porque a determinação desses repórteres tem que ser muito, não somente no link, mas nas histórias, nas gravações, porque são eles e são elas que trazem essas informações. Fabiane, para nós aqui, só aparece já os policiais disparando. Explica com calma, nos mínimos detalhes, por favor. Divide a imagem e a repórter, por favor. Fabiane, o que era? Foi uma festa? Por que a polícia foi chamada até o local? Bom dia, ótima semana para você. Muito bom dia, Geraldo. Começo falando que conte conosco, com o nosso trabalho nas ruas, para levar o melhor da informação aí para vocês em São Paulo. No que depender da gente aqui em Santa Catarina, estamos sempre disponíveis para esclarecer tudo o que chegar para vocês. Um caso chocante, imagens que circularam pela internet durante todo o fim de semana e que chocam aí pela ação desses guardas municipais em Balneário Camboriú. Esse caso foi registrado na última sexta-feira à noite, mas claro, diante da repercussão dessas imagens, o caso vem sendo comentado ao longo de todo o fim de semana e deve ter repercussão também nesta segunda-feira aqui em Santa Catarina. O que aconteceu antes dessas imagens? De acordo com a Guarda Municipal, houve uma denúncia de que havia um estabelecimento realizando aí atendimento fora das normas de contenção à Covid-19. Estariam promovendo aglomerações e também perturbação ao sossego. Essa foi a denúncia que chegou à Guarda Municipal de Balneário Camboriú, que mandou então as equipes para verificar a situação. E aí, o registro dessa grande confusão. De acordo com os guardas municipais, eles não foram bem recebidos no local, teriam sido abordados aí com certa violência e acabaram reagindo. Essa foi a justificativa da Guarda Municipal para estas imagens que vocês acompanham ao vivo. Agora, a posição do estabelecimento é diferente. O proprietário do estabelecimento diz que a confusão começou depois que o alvará de funcionamento foi apresentado. Esse homem, que inclusive foi ferido com um tiro de bala de borracha, o proprietário do estabelecimento, disse inclusive ter sido vítima de racismo, porque ele se apresentou como proprietário do local, mas os guardas questionaram e não acreditaram nesta informação. O que a gente tem de atualização até agora é que pelo menos um desses agentes foi afastado por conta da agressão a essa mulher, cena que também aparece nas imagens, e que um processo administrativo vai ser aberto com base também nessas imagens, nos depoimentos, para averiguar o que aconteceu. A Polícia Civil de Santa Catarina também já abriu um inquérito para investigar tudo que levou a essas imagens aí. Geraldo, eu volto contigo no estúdio. Fabiane, obrigado. E o nosso comentarista de segurança, Diógenes Luca, aqui com a gente, apresento para você. Geraldo, estou acordando agora. Quem é esse homem aí que está com você? Por favor, Diógenes. Diógenes, não justifica também, né? Porque aqui, Diógenes, ó, o que aconteceu com a guarda que já chegou atirando, hein? Olha, a Guarda Civil, as guardas civis, Geraldo, são órgãos que têm a maior proximidade com a comunidade. E eu defendo sempre, fique claro, desde esse primeiro programa que estamos fazendo junto, uma boa polícia é uma polícia orientada para proteger o cidadão. Pegar bandido faz parte também,
mas proteger o cidadão. E um princípio de polícia, e a Guarda Civil não deve se afastar disso, as guardas no Brasil, Geraldo, têm crescido demais, têm feito um trabalho espetacular, mas não pode se esquecer disso, de proteger o cidadão e respeitar sempre uma coisa chamada princípio da superioridade de homens e de recursos. Porque se você chega no local, pessoas se divertindo, bêbadas ou alcoolizadas, fica muito difícil você, com uma guarnição pequena, conter uma grande turma. Bem, falar em guarda, parabenizar a guarda aí municipal de Barueri, pessoal, a guarda municipal de Santana, de Parnaíba, que é um pessoal realmente que trabalha, é uma guarda realmente atuante. Dá uma olhada que vocês vão ver agora, uma pancadaria na porta de um hospital. Olha só, sobe o som aí, ó. No hospital, hein, ó. Vai vendo. Que é isso, meu povo? Que é? Jogaram o que lá, hein? Vocês vão ver agora o seguinte, essas imagens que vocês estão vendo aí, guardas e pacientes se envolvendo numa confusão lá na região de Belford Roxo, lá no Rio de Janeiro. Um abraço aos cariocas também que estão vivendo aí. O Marcos Leandro, direto da nossa cabine de informação. Marcos Leandro, que sempre sabe tudo. Marcos, o motivo foi aí o quê? Chegaram aí num dia médico? Pois é, Geraldo, bom dia para você. Veja só, essa briga era um protesto que aconteceu após a morte de um homem devido a uma parada cardiorrespiratória. O homem morreu, essas pessoas se juntaram, foram para a porta dessa unidade de saúde e aconteceu isso aí que a gente está vendo, viu, ô Geraldo? Várias pessoas ali jogando objetos, pedaços de madeira contra os funcionários, seguranças também por ali, guardas da unidade responderam à agressão também com violência, Geraldo. No meio do tumulto, tinham até mulheres com criança de colo, né? Em seguida, uma mulher saiu da unidade em uma cadeira de rodas, sendo abanada ali por um homem. Pois não, Geraldo. Marcos, olha só, me perdoa. Olha essa imagem agora. É essa mesmo. A mulher passa mal. Estão abanando a mulher sai da cadeira de roda. Olha que loucura. Uma cena triste. Uma cena triste, quer dizer, dentro de um hospital, por causa de falta de médicos, começou. É o seguinte, né? O povo também não aguenta, porque não tem consulta. Uma consulta que você vai tentar marcar, você precisar de um médico, fora o mau atendimento, a gente sabe como que é o sistema de saúde e também do Rio de Janeiro. E aí começou uma discussão, só que aí todo mundo perdeu agora a razão. Agora aí chega a polícia agora, mas coloca aquela imagem do começo. Parece que até uma máquina, não é uma máquina de lavar, é uma lixeira aquilo lá. Jogaram uma lixeira, olha isso, ó. Uma lixeira, é isso mesmo, gente. Joga uma lixeira. E aí a senhora começa a passar mal lá dentro, ela que devia estar esperando o atendimento, o médico falou, eu vou ficar aqui, tiraram ela. Tiraram ela na cadeira de roda, pois não, Marcos? Pois é, Geraldo. Então, o motivo dessa briga seria, então, um protesto, né, que aconteceu por conta da morte de um homem. Vai saber, né, as condições em que essa pessoa, esse cidadão, foi atendido nessa unidade de saúde para gerar tamanha revolta por parte dessas pessoas. Então, a unidade lamentou, inclusive, o ocorrido. Ô, Geraldo, a gente está checando mais informações ali. O guarda, né, o segurança dessa unidade de saúde também respondendo ali as agressões. Ele pegou um pedaço de pau e mandou no rapaz ali. Flagrante brasileiro do Rio de Janeiro, de Belford Roxo. É com você, Geraldo Luiz. Obrigado, meu irmão. Mais uma vez aí o Marcos Leandro, da cabine de informação mais bem informada na sua manhã na TV brasileira. São 7h50. 7h50. Atenção, notícia urgente. O Hamilton, assaltante baleado, região de Osasco. Juan, que segunda-feira agitada, hein? Olha, Geraldo Luiz, uma segunda-feira realmente muito agitada na cidade de São Paulo e também na Grande São Paulo. A gente sobrevoa agora Osasco, que fica aí, como eu disse, na Grande São Paulo, ao lado aqui da rodovia Presidente Castelo Branco. Policiais militares avistaram este caminhão parcialmente encostado aí, viu, Geraldo, no e-commerce. Eles prestaram atenção ali, viram que estavam 4 homens em atitude suspeita, resolveram aproximar com a viatura. No momento da abordagem, que eles chegavam com a viatura policial, foram recebidos a tiros. Um criminoso foi atingido no retorno dos policiais e na reação policial. Ele, inclusive, foi socorrido para um hospital aqui da região de Osasco, não resistiu aos ferimentos, acabou morrendo. 2 tentaram fugir, mas foram presos pelos policiais militares e um terceiro ficou no local, se entregou, também foi preso. Ou seja, no total 3 criminosos presos. Um deles aí que tentou reagir, tentou atirar contra os policiais, levou a pior, né? Acabou sendo baleado pelos policiais militares. E olha só, Geraldo, tudo isso acontecendo a menos de um quarteirão
do 5º Distrito Policial de Osasco, que atende a região e também que está atendendo agora a investigação dessa ocorrência. O distrito fica exatamente na esquina, ao lado do local onde tudo aconteceu, viu, Geraldo? Você vê a audácia dos criminosos. Nesse momento agora nós estamos entrando em contato com o comando da Polícia Militar, assessoria de imprensa, para a gente saber. Alô, pessoal aí da PM, aí, por favor, nos atenda, que a gente gostaria de passar a informação para São Paulo. Quer dizer, tem um bandido ferido, é isso, Ana? Tá confirmado? Ele foi ferido, foi levado para o hospital e já está confirmado. Ele não resistiu aos ferimentos, acabou morrendo no hospital. 3 outros criminosos acabaram presos, 2 tentaram fugir, mas foram presos pelos policiais. Um deles se entregou na hora e, felizmente, viu, Geraldo Luiz, nenhum policial militar ficou ferido nesta ação. Lembrando, a carga roubada, o caminhão também roubado, por isso que os policiais suspeitaram, foram até o local e já foi confirmado aí que esse caminhão tinha sido roubado. Eles estariam descarregando a carga, viu, Geraldo? Bem, pode colocar aí na troca do GC, por favor. Um bandido morto está confirmado aí nessa troca de tiros. Nós estamos aguardando agora. Por favor, eu peço aí a nossa produção urgência para colocar a Polícia Militar no ar. Enquanto isso, Diógenes, quer dizer, roubo de carga, tentativa de roubo de carga, Diógenes. Roubo de carga é outro problema muito sério. E a polícia está muito atenta na abordagem de caminhões, sobretudo, Geraldo, na madrugada. Porque, e além do que, nós temos um sistema hoje aqui em São Paulo, que é o Detecta, que passa informações para a polícia de produtos, de veículos, produtos de furto e de roubo. Isso ajuda bastante a polícia a fazer uma abordagem precisa. Bem, um bandido morto, 3 feridos. Nós estamos aguardando agora aqui. Já conseguiu contato com a PM para a gente aí, por favor? São 7 horas agora, 53 minutos. 7h53, acordando São Paulo. Estou de volta, Geraldo Luiz de volta. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E juntos nós... Aí, ó. Dá uma olhada. É do lado, hein? É do lado. Que distrito que é esse, Jorge? Você sabe? Dá uma olhada. Olha a ação, a ousadia... A ousadia, apesar que os caras não se importam com isso, né? Porque tem delegacia perto ou não ter, os caras querem a carga e sabem exatamente o horário da carga, o valor da carga e o momento em que a carga vai sair do caminhão. O roubo de carga também se caracteriza em cima dessa questão de sempre algo planejado, sempre algo que é feito com criminosos fortemente armados e vários criminosos. Portanto, Geraldo, é dessa categoria que nós estamos falando. Bem, deixa para nossa cabine. Alô, a nossa cabine, por favor, do comando aqui. Deixa eu falar nossa cabine de informação. Eu quero saber o seguinte, essa carga, o Marcos Leandro, tem informação se era remédio, carga de eletrônicos, alguma coisa? Eu sei que acabou de acontecer, somente a Polícia Militar que vai nos informar, estamos aguardando a PM por telefone. Mas tem alguma informação, Leandro? A gente está checando essas informações, inclusive nesse momento, Geraldo Luiz, a gente está tentando contato com o comando da Polícia Militar aqui de São Paulo para a gente passar a informação, tá? Em detalhes aqui para o nosso público. Nesse momento estamos então tentando entrar em contato com a Polícia Militar já em instantes, viu, Geraldo? A gente já volta com essas informações detalhadas para o nosso público, Geraldo. São 7 horas agora, 54 minutos, 7h54. Eu estou para entrar agora no outro assunto, mas eu estou aguardando se a PM consegue nos atender. Alô, pessoal aí da assessoria da Polícia Militar. Um bandido morto, nenhum policial ferido e outros 3. Os caras foram roubar uma carga, a gente não sabe. Aí é uma área de muitos balcões, né, Diógenes? É uma área industrial. Qual que é a área, Geraldo, que eu não estou sabendo? É a região de Osasco. Osasco. Quer ver só? Vamos falar com o Hamilton. É próximo aonde aí? Só para nós nos localizarmos bem. É muito próximo, viu, Geraldo, ao centro da cidade de Osasco. Uma informação importante que chega agora da Polícia Militar: os criminosos, eles arrombaram a porta do galpão e, pelo jeito, eles já chegaram com esse caminhão roubado. Isso porque a placa deste caminhão estava trocada, ou seja, o caminhão já era roubado, foi utilizado aí com placa trocada para arrombar a porta desse e-commerce, que é provavelmente um centro de distribuição e de compras por internet. E aí, neste local, eles arrombaram a porta, colocaram o caminhão ali de ré. Por isso que chamou a atenção dos policiais militares, chegaram com muita cautela, policiais preparados, né? Você viu que nenhum policial foi atingido e apenas um criminoso levou o disparo aí por parte dos policiais, porque ele atirou contra os policiais, não teve jeito, teve que acontecer a reação. Ele foi levado, foi socorrido para o hospital, não resistiu aos ferimentos. Então chega essa informação importante aí: eles já chegaram com o caminhão roubado, placa trocada, e arrombaram a porta desse e-commerce. E vocês disseram muito bem, tem muitos galpões aqui, tem o shopping também, Plaza aqui, que fica na região de Osasco, e acesso fácil para Castelo Branco. Por isso que os criminosos utilizaram esse local, que eles conseguiriam ali fugir rapidamente para a rodovia. Mas vai vendo a inteligência dos caras, hein? Vai vendo, quer dizer, o caminhão já tinha placa trocada, o caminhão era roubado, mas já estava com uma placa
para não ter suspeitos da polícia, né, para não ter nenhum tipo de abordagem, e um trabalho importantíssimo aí da Polícia Militar. A PM não vai conseguir falar com a gente agora, só daqui a alguns minutos, então na hora que a assessoria da Polícia Militar conseguir falar com a gente vai voltar nesse assunto. Juan, me diz uma coisa, divide com o Juan aqui, por favor, pode continuar com essa imagem aí. Juan, você está muito longe, no final de semana agora, um homem caiu, acho que do 21º andar, 17º andar, com a sua filha, né? O cara vivia ilegalmente. Você está longe desse prédio, que essa imagem é gravada. Isso aí funciona num hotel. Você está longe, a aeronave está longe desse local aí onde aconteceu essa tragédia, Juan? Olha, Geraldo Luiz, felizmente, né, com o helicóptero a gente consegue fazer um deslocamento rápido, praticamente em linha reta, então a gente consegue chegar rapidamente até o local se for preciso, viu, Geraldo? Muito bem, conversa com o nosso diretor, por favor, rapidamente com o Grego aí, para ver, tá? Muito bem, já está indo para lá então. Deslocamento para lá então, por favor, 7h57. Mudando de assunto, uma tragédia no final de semana. Nas minhas mãos aqui, a carta que ele deixou. Uma carta que, para os peritos, revela muita coisa. Parte dessa carta eu não vou ler, não tem como ler a vocês, mas nós conseguimos. Porque essa carta mostra, dá uma olhada só a tragédia que aconteceu. Esse homem, um espanhol, que vivia ilegalmente no Brasil, aliás, tem muitos que vivem aqui, principalmente em São Paulo. Esse homem caiu do 17º andar de um hotel no centro de São Paulo. Tragédia maior porque, junto com ele, a sua filha também caiu. Uma filha, uma menina de apenas 6 anos, nos braços do pai. Nos braços do pai. O que tem aqui atrás agora é que eu vou ler o trecho que nos foi autorizado, porque pode ter novidades a respeito desse caso ainda. Este homem deixou uma carta e contou os possíveis motivos que ele fez. Ele seria foragido da Interpol. Primeiro, para vocês entenderem, mas Geraldo, como que o cara cai do 11º andar com a filha no colo? No colo. Olha só a imagem aí o local, o momento da chegada da polícia e a reportagem para vocês entenderem. E eu volto aqui com o Diógenes Lucas e também com o helicóptero sobrevoando o local onde um pai despencou deste prédio com uma filha de 6 anos. Balança. O antigo hotel no centro histórico de São Paulo virou palco de uma tragédia. No chão, 2 pessoas mortas, entre elas uma criança de apenas 6 anos, cujo destino foi escolhido pelo pai, que por volta de 5 horas da manhã decidiu abraçá-lo e se jogar do 17º andar do hotel em que estavam hospedados. O homem era um espanhol de 53 anos que estava no Brasil de forma ilegal. Ele e a filha se hospedaram aqui no hotel no dia 31 de maio. E para pagar as contas, o estrangeiro costumava vender churrasquinho na rua. Mas nos últimos dias, ele estaria desiludido com a situação em que estava no país. E por isso, tinha decidido se isolar no quarto com a filha. Pelo menos é o que diz uma carta encontrada pelos policiais dentro do quarto. Em tom de desabafo e despedida, o homem diz que é procurado pela Interpol. Acusa uma pessoa de ter feito uma falsa promessa de emprego aqui no Brasil e diz que, para não deixar a filha passando necessidade, teria tomado a decisão de pular com ela. O caso foi registrado como suicídio consumado e homicídio simples. Os corpos de pai e filha ainda estão no ML de São Paulo, aguardando por algum parente ou conhecido. Eu não vou morar na rua. Eu me nego a passar esta miséria. Peço desculpas, tem uma parte aqui da carta que ele deixou antes de pular. Ele pede desculpa, inclusive, ao hotel. Agora, Diógenes, o que leva um pai a pegar a filha no colo e a pular? Eu pergunto, isso aí foi um ato solitário dele? O que a polícia e a perícia já descobriram no local? Não dá para saber exatamente ainda o motivo, Geraldo, mas pela carta que eu também tive o cuidado de ler,
é uma carta de despedida, uma carta que mostra que todas as portas se fecharam para esse sujeito e no desespero ele acabou caindo do 17º andar, levando a filha junto. Não é? Agora, ele tinha passagem pela polícia? Esse sujeito, ele ficou preso na Espanha durante 15 anos, ele deve ter sido beneficiado por aquele regime, quando tem a pessoa de bom comportamento, deve ter a liberdade condicional. E acabou acontecendo dele ter uma filha aqui no Brasil e ele entrou no Brasil como turista. Não tinha problema nenhum, porque deve ter sido nesse ato, nesse espaço entre a comunicação da ausência dele, de ter quebrado as regras da condicional lá na Espanha e a comunicação na Interpol. Quando a Espanha percebeu que ele não dava mais notícias por lá, acabou, obviamente, colocando o seu nome na lista de procurados da Interpol. Então ele estava aqui numa condição, ele veio para o Brasil como turista, mas estava aqui numa condição de procurado pela justiça. E daí a dificuldade, talvez, de arrumar algum emprego fixo ou de fazer qualquer tipo de coisa, porque a qualquer sinal a polícia identificaria que ele era procurado e, consequentemente, iria levá-lo preso novamente. E nós não ou temos... extraditá-lo, né, Geraldo? Só que a gente não conseguiu informações ainda qual que é a passagem. Porque 15 anos de cana é alguma coisa muito séria. 15 anos foi no total, até pelas informações da carta, mas ele deve ter cumprido parte disso daí e estava naquele regime que nós chamamos de liberdade condicional. A liberdade condicional, ela tem algumas limitações, você não pode sair do país, você não pode frequentar alguns locais inadequados, o juiz determina isso. E ele rompeu esse acordo e veio para cá para começar uma vida nova e foi tudo o que não aconteceu. Bem, num ato de desespero, pegou a filha e pulou desse prédio. Mas eu acho que vai esclarecer muito quando nós descobrimos por que ele era um foragido e por que a Interpol ainda o procurava. Aliás, essa situação de estrangeiros aqui em São Paulo, de gente legal aqui em São Paulo, é uma coisa impressionante. Quando eu fui explorar um pouco mais desse caso, Geraldo, eu cheguei aqui em duas questões muito importantes. Aqui a entrada, por exemplo, dos senegaleses que estão aqui na região da Rua Guaianazes, a entrada dos nigerianos que vêm para cá, muitas vezes usando como motivo a questão de refúgio. E a nossa lei aqui no Brasil, ela é curiosa. Eu peguei esses dados aqui com uma pessoa de muita confiança e muita experiência nessa área. Se o sujeito chega aqui e fala que ele pede refúgio, a polícia não pode negar isso. Aí ele entra aqui no país, fica durante um tempo e 1/3 dos nigerianos, informação que eu peguei de primeira mão para você que nos acompanha aqui, que chegam no Brasil e entram no nosso país, tentam voltar para a Nigéria carregando drogas. A maioria, esse é o fim. Olha, infelizmente estaremos... O An já está sobrevoando aí, né, An? Já imagens ao vivo aí, ó, tamo aí. É o prédio. 17º, já. Olha, Geraldo, a gente já... Pois não, An? Isso, a gente já sobrevoou o local, provavelmente esse aqui, que a gente acabou de chegar com o nosso helicóptero, provavelmente esse é o prédio, realmente um prédio muito alto, chama atenção aqui na região do Largo do Arouche e com certeza uma região muitíssimo movimentada de São Paulo, porque tem a Avenida São João, região central aqui de São Paulo. Imagina, né, Geraldo, o susto das pessoas que passavam pelo local, uma região muito movimentada mesmo aqui de São Paulo. Bem, era aí que ele vivia com a filha e pulou de uma forma misteriosa, deixando apenas uma carta onde ele estava realmente revoltado com a situação, que não conseguia mais dar uma situação digna à filha e que ele não iria deixar o hotel, que ele não iria morar na rua com a filha. A polícia investiga e nós, da Record, ficaremos atentos também aí a este caso. Prestem atenção nessas imagens. Olha, é até difícil, parece um carnaval, né? Se eu não te falasse nada, dá uma olhada aqui. Sabe o que é isso aí ou não? Final de semana agora. Foi nessa madrugada ou na passada, o Edu? Nessa madrugada. Você acredita isso? Não? Olha a quantidade de pessoas do centro de São Paulo. Centenas de pessoas. Máscara aí passou longe, né? Máscara aí passou longe. Gente fazendo um pancadão na região, na Rua Augusta. Reportagem no ar, balança. Parecia carnaval fora de época. Era tanta gente na rua que não dava nem para ver o asfalto. É como se não houvesse pandemia. A aglomeração foi no centro de São Paulo. Centenas de pessoas sem máscara ficaram entre as ruas Peixoto Gomide, Frei Caneca e Augusta, pontos tradicionais da capital paulista. 2 jovens sobem na parte traseira de um carro para fazer pose. Aqui, 2 frequentadores se exibem em cima de uma caixa de energia.
pancadão continua sem hora para terminar. Carros e motos tentam passar a todo custo em meio ao formigueiro de gente. Neste flagrante, os baladeiros sobem num carro e dançam. A cena se repete nesta outra imagem, mas aqui uma das mulheres baixa o short e rebola só de roupa íntima. Os jovens seguem em cima do carro, desfilando, como num carro alegórico. A farra só termina com a chegada da polícia militar. Os agentes tiveram dificuldade para dispersar toda a multidão e, apesar da confusão que foi, ninguém ficou ferido. Só que os frequentadores deixaram mais um transtorno para conta dos moradores. Toda essa sujeira que você está vendo. Também no fim de semana, uma festa clandestina foi encerrada por policiais civis na Moca, zona leste de São Paulo. 235 pessoas participavam do evento. Quase 70 delas não usavam máscara. No local, os frequentadores consumiam bebidas alcoólicas, fumavam e compartilhavam pontos de narguilés. O bar, que já tinha sido interditado antes pela prefeitura, foi lacrado de novo pela vigilância sanitária. Entre a noite de sábado e a madrugada de domingo, a força-tarefa atuou em pelo menos 5 estabelecimentos comerciais que funcionavam ilegalmente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabem que eu fiquei 22 dias, eu quase morri, né? Tô aqui por um milagre. Vocês estão vendo aqui um milagre. E eu... Pode tirar a trilha, por favor, Eu nem ligava a televisão no hospital. Aí uma vez eu liguei e vi essas imagens. Você não tem noção o que a gente lutando pela vida, internado, com um tubo na boca, um tubo no nariz. Eu fiquei 12 dias na UTI, eu tive 85% do meu pulmão tomado. Quando eu vi essas imagens, era um desgosto de ser cidadão brasileiro. Dos outros países terem um exemplo e a coisa já está andando, e aqui está isso aí, porque não vai parar. Não está a população toda vacinada, né? Esses irresponsáveis fazendo festa, e não adianta ficar falando que essa gente não se preocupa com si próprio, nem com o pai, nem com mãe, nem com ninguém, absolutamente ninguém. Então eu me sentia, não era nem ofendido. Falei, que país é esse que eu moro que o cara não tem um respeito? Não estou falando um respeito só cívico, não. É a consciência. Chega a ser nojento ver umas imagens dessas no meio de uma pandemia que estão falando agora que vai vir uma nova cepa, não sei o quê. E ver toda essa gente nessa madrugada unida em festa, Diógenes. É verdade, Geraldo. A gente fica muito decepcionado e não é uma questão só de cultura e nível social. Você vê que acontece em Campos do Jordão, acontece na Augusta, acontece na comunidade. Nós estamos aí às vésperas de uma terceira onda. Os números são preocupantes aqui no Brasil e a gente vê essa insensibilidade. Eu tenho muita pena do pessoal da área médica, dos policiais. Quando você falou aqui que aqueles policiais conseguiram aqui na Augusta, com a presença deles, depois do baile instalado, acabar com a festa, me causa até surpresa, porque é muito difícil. A única forma de você acabar com o baile funk é chegando antes, ocupando o local. A polícia desenvolveu recentemente um método de apreender o equipamento de som por crime ambiental. Mas como que a polícia vai entrar aí, não, Diógenes? Fala pra mim, não tem como. Polícia não tem como, gente. Não tem como. Não, Geraldo, porque a polícia tem que... Fala pra mim, vamos ser sinceros, abre a imagem. Como que a polícia vai chegar aí? Não tem como. Não tem como. Se não chegar, adianta enganar vocês. Só vai piorar a situação, né? Não tem como. O que tá ruim vai ficar pior, Geraldo. Essa é a realidade. A polícia fica de mãos atadas numa situação dessa envergadura, desse tamanho, dessa dimensão. E aí a gente vai ver uma sociedade, um povo cada vez mais doente, esse vírus maldito contaminando, matando mais e mais pessoas, e essas pessoas, as grandes contribuidoras, né? Assassinos em potência. Olha isso aí. Você vai falar o quê pra essa gente? Aí você sabe, né, Geraldo? Não dá pra falar que hoje, com 460 mil pessoas mortas no nosso país, e fora aqueles que escaparam como você escapou, alguém não conhece um amigo, um parente, alguém próximo que realmente teve o problema da Covid, né? Então não dá para aceitar. Nem com a dor essa gente aprende. Mudando de assunto agora, dá uma olhada só nessa imagem que eu vou balançar para você agora. Coloca, faz favor. Só não coloca o GC ainda não, quer ver? Vai vendo. Quero que você perceba essa imagem aí. Uma loja. Tá. O que é, Geraldo Luiz? O cara tá assaltando? É. Olha o tamanho do trabuco, vai vendo. Vai vendo o tamanho. Olha só, olha no final lá, o que é? Um cavalo, pode colocar. Vocês acreditam que o cara foi assaltar de cavalo? Não, você tá... Ô Marcos Leandro, só porque eu tô chegando hoje, olha lá o cara, mas que cara de... Vai acostumando, Geraldo. Hã? Cada cena, meu amigo, vai acostumando, hein?
É cada uma. Ô, Geraldo, esses criminosos chegaram a cavalo, os dois estavam armados ali com espingardas, não se sabe, né, se são armas artesanais. De qualquer maneira, com essas espingardas aí, eles aterrorizaram os funcionários dessa loja. O animal ficou lá dentro, né, o tempo inteiro ali, enquanto os bandidos rendiam os funcionários e recolhiam os produtos. A dupla encheu várias mochilas com as mercadorias roubadas e depois pendurou tudo ali no cavalo, rapaz. Ô, Marco, deixa o meu microfone aberto, gente, por favor. Ô, Marcos, é isso que eu tô vendo. Volta a imagem no final, no final. Isso aí. Olha o coitado do cavalo. Exato, foram... Ele deixou o cavalo dentro da loja? Sim. E a carga roubada foi no cavalo? No cavalo. E fugiu de cavalo? Fugiram a cavalo. Cada uma, né, Geraldo? Fugiram e eles abandonaram esse cavalo, veja só, eles abandonaram esse cavalo em outro ponto da cidade e roubaram um carro. Então eles abandonaram o cavalo, não quiseram mais o cavalo, o serviço do cavalo e depois roubaram um carro, Geraldo. Veja que flagrante, hein? E esses assaltantes não foram mais vistos. A polícia procura por essa dupla que chegou a cavalo e na saída ainda roubou um carro e deixou o cavalinho pra lá. Isso aconteceu no litoral sul de Sergipe, na cidade de Itaporanga da Ajuda. Ô, meu Nordeste. Ó, o cara usa máscara, né? Aí o vagabundo usa máscara, você viu só? É o novo cangaceiro. É o cangaço, olha, o novo lampião. Esse é o novo lampião. É, Marcos Leandro. Essas coisas, eu gosto dessas coisas esquisitas, tá, Marcos Leandro? Quando tiver essas coisas, divide aqui, faz favor. Quando tiver essas coisas esquisitas, não que eu seja esquisito, porque eu não sou esquisito. Eu não sou esquisito, né, Leandro? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Normalíssimo. Espera só um pouquinho só. O que eu sou? Normalíssimo, esquisito nada. Ó, eu já ia ter a minha noite da pizza, você seria um dos convidados. Acabou de ser cortado, tá? Acabou de ser cortado, tá? Tamo junto, Geraldo. Tamo junto! Juntinho, acorda, São Paulo! Balança, São Paulo! 8h13. Tu conhece aquele ditado? Quem vê cara, fala. Hã? Quem vê cara... Espera só um pouquinho só, vem cá comigo. Só vou te falar uma coisa. Abre aí, meu... Isso, faz favor. Eu e ele aqui, meu filho. Só uma coisa. Vai acostumando que esse é o horário, tá? Não. Tá bom? Agora, se você quiser, vai pro Cidade Alerta. Você acorda às 11 horas, agora é acordar às 4 da manhã, tá? Agora nossa vida mudou. Mudou. Me dá o meu café. Muito bem, porque é o seguinte, dá uma olhada só. Balança essa imagem. Olha só o bandido que vem atacando. Vai ver. Não, mas já entrega. O pessoal entrega já no GC. Eu ia fazer um mistério. Mas o Edu tem pressa. O Edu, deixa eu molhar a goela primeiro. Tira o GC, por favor. Olha o que vocês estão vendo. É um velho ladrão. É um velho ladrão. Olha isso, gente. É um vovô. Quem é que vai desconfiar de um senhorzinho todo arrumadinho? Olha, ele vai na manha. Diógenes. O velho é mais rápido do que... Olha, e fechou ainda. Ah, quantos anos tem esse homem, será, hein? Quantos anos tem esse homem de hoje, você acha? Tá beirando os 70 aí, Geraldo, pra falar menos, hein? É, também tô achando que tem quase 70 anos de idade. Ô Marcos, esse senhorzinho aí... Tem mais de 80 esse velho. Cria vergonha, velho. Vai fazer alguma coisa, jogar um bingo, vai pra praça, vai fazer alguma coisinha, né? É? Que é isso? Vamos ver a reportagem? Balançou. O homem de chapéu e cabelo grisalho entra de forma discreta na loja e vai para o caixa, que está vazio. Gira a chave e abre uma das gavetas. Para ter certeza de que ninguém notou a presença dele, o ladrão olha em volta, disfarça e ganha tempo. Quando finalmente percebe que o caminho está livre para cometer o crime, abre a outra gaveta e encontra o dinheiro. Rapidamente, o vovô mão leve pega R$150 e em seguida vai embora. O flagrante da câmera de monitoramento foi nesta distribuidora de doces na freguesia do Ó, zona norte de São Paulo. Uma loja pequena que não tem funcionário exclusivo para o caixa devido ao movimento. O ladrão foi tão sutil que não chamou a atenção de nenhum dos 3 funcionários da loja. Todos se dedicavam a outras tarefas no momento do furto. Somente 2 horas depois é que um deles percebeu que estava faltando o dinheiro do caixa. O dono, então, foi conferir a gravação das câmeras de segurança. E aí apareceu a surpresa. A gente imagina isso, geralmente uma pessoa mais jovem, né?
Geralmente homem mais jovem, que, né, a gente vê nos noticiários, nunca um idoso, né? Mas você percebe que ele foi bem ágil, né? Você percebe no vídeo que ele foi bem ágil no que ele fez, ele sabia o que estava fazendo. O dono da loja, que não quis se identificar, vai instalar um sensor de presença na entrada para aumentar a segurança. E agora os funcionários estão orientados a trancar a gaveta do caixa e tirar a chave. O mesmo idoso já foi flagrado circulando pela principal avenida da freguesia do Ó e poderia estar cometendo o mesmo crime em outras lojas. Nesta imagem, ele aparece de costas, vestindo um terno cinza e sem o chapéu. Mostramos as imagens do ladrão para outros comerciantes do bairro e todos ficaram surpresos. Isso, né? A gente desconfiar de uma pessoa dessa, né? Numa idade dessa, fazer isso, né? Entrar dentro do estabelecimento e ainda conseguir pegar o dinheiro, né? A gente sempre desconfia mais de uma pessoa mal arrumada, aquela pessoa que tem uma fisionomia, querendo ou não, que não tá nem aí, mas realmente, de um idoso, a gente não ia desconfiar nunca. Vai ficar mais esperto, então. Com certeza, foi bom a gente ver aí as imagens, que agora a gente vai ficar mais atento aqui. Para a dona Anitta, além de surpresa, as imagens do vovô Mão Leve também causaram indignação. Muito ruim para o idoso. Fica mal falado. Vai entrar numa loja, vai entrar num supermercado, do jeito que tá as coisas, a pessoa fica desconfiada. Então, hoje em dia, não tem mais em quem confiar. Esse senhor deve fazer isso já há bastante tempo. Agora, com essas imagens, ele vai ser identificado e muito rápido, né? Mas deve ter uns 80 anos. Olha só essa cena que eu vou te mostrar agora aqui. Um pai acompanhou a prisão, descobriu que o filho tinha assaltado. Dá uma olhada na revolta desse pai. Olha o pai xingando o filho no momento da prisão. Dá uma olhada aí, ó. Esse cara, é o seguinte, cara, ele saiu, eu conheço a polícia, eu conheço o final, eu conheço tudo, cara. Se você começar a dar, os caras vão entregar você pra seus amigos. Vai tudo preto de dinheiro, pra você não gastar, você não roubar ninguém, você não vai roubar os outros. Deus me perdoe falar assim, você não precisa roubar ninguém, não, filho. O pai revoltadíssimo. Vamos agora diretamente para nossa cabine de informação. Marcos Leandro, esse rapaz assaltou o quê, hein? Pois é, Geraldo Luiz. Veja só, o criminoso teria ficado ferido após uma troca de tiros com a polícia. Então o pai dele foi até o local, né? Fez questão de dar uma bronca no filho. A gente tá vendo aí o retrato, né? Da decepção. O homem ficou revoltado realmente. No vídeo feito por testemunhas, o homem disse que fez de tudo pro filho, né? O dinheiro era pra ele, sempre tratou dele muito bem. Esse rapaz, Geraldo, respondendo a sua pergunta, ele estava com outro comparsa que conseguiu fugir. Os dois estariam tentando roubar carros na contramão de uma avenida no Guarujá, no litoral paulista. A nossa produção pediu mais esclarecimentos sobre o caso para a Secretaria de Segurança Pública, mas ainda não fomos respondidos, viu, Geraldo? Muito bem, Marcos Leandro, agora vou dizer uma coisa, é uma tristeza. É uma tristeza você ver uma cena dessa, porque a gente não cria filho para isso. E aí o pai revoltado, que tem a maioria dos pais, a maioria, tudo passa a mão na cabeça, tudo, o filho nunca. Aí você vê um pai revoltado, descobriu que o teu filho acabou de assaltar, tá preso pela polícia lá. Levou uma bronca do pai. E tá em cana ele, ô Leandro? Tá em cana. Ele tá internado, né, sob custódia, saindo, com certeza ele vai responder por esse crime. Geraldo. 8 horas 20 minutos agora, 8h20. Vamos agora para Manaus. Tiros, incêndio e ataques criminosos. Olha, tocaram terror, viu? A polícia acabou matando um traficante durante os atentados ali, né? E vários ônibus foram incendiados. O Bruno Piscinato chega agora com mais informações. Ele tá ouvindo comigo? Bruno, me conta essa história. Tá no carro, tá a informação. Me dá a imagem do Bruno no carro, por favor, divide aí. É os nossos repórteres das ruas aqui de São Paulo, trazendo informação do Brasil. Pois não, Bruno?
É isso aí, Geraldo. Esses ataques que aconteceram em Manaus, bem parecidos com o que já aconteceram há muito tempo em São Paulo, eles também foram ordenados de dentro de um presídio. E tudo aconteceu porque durante uma troca de tiros, uma ação da PM, o líder de uma facção criminosa acabou morrendo depois dessa troca de tiros. A partir daí, então, veio a ordem de dentro do presídio para começarem esses ataques. Para você ter uma ideia, 17 ônibus foram incendiados em Manaus. A insegurança era tão grande que o transporte público foi suspenso por várias horas, porque não dava para os ônibus circularem. Além disso, prédios foram depredados e também uma agência bancária foi incendiada por essas pessoas. A Polícia Militar agiu, conseguiu prender 14 pessoas que participaram desses atos terroristas, a gente pode dizer assim. E mais uma vez, então, as facções criminosas mostrando todo esse poder, Geraldo. De dentro do presídio veio a ordem e se instaurou o caos em Manaus. Bem, o que nós vemos, Diógenes, é aquela história que a gente sabe, que a partir do momento que ocorre a prisão, a morte de um traficante e a população cria uma revolta contrária. Esse tipo de coisa, Geraldo, é o exemplo do desequilíbrio que nós temos aí, como é frágil esse equilíbrio da sociedade em relação ao combate ao crime, né? O sujeito dentro da cadeia dá uma ordem e promove esse tipo de incêndio nos ônibus, esse caos social. Então é uma revelação importante de como a gente precisa tratar a segurança pública de forma mais consistente, como uma política de Estado e não como uma política de governo, como que acontece há muitos anos. E eu quero mandar um grande abraço a esse povo de Manaus que está me assistindo diretamente. Um beijo para vocês que já sofrem tanto com tantas coisas. E agora, por isso que eu vi lá, o pessoal lá no meu Instagram esse final de semana, Geraldo, ajuda a gente aqui de Manaus, ajuda a gente de Manaus, socorro. É porque você imagina o medo e a população refém. Olha os caras, olha. Cena de bang bang, lamentável. O que nós vamos ver agora são flagrantes de roubo de celulares em plena luz do dia, onde? Aqui em São Paulo, é a chamada gangue da bike, gangue da magrela. Isso aí eu tinha visto, tem esses sites aí que ficam, né, trolando todo mundo. Tem uns aí que a bicicleta passa 120 por hora. Você acha que nem a bicicleta, é moto, né? Os caras aproveitam a distração dos pedestres e levam os aparelhos. A reportagem balançou. Veja a mulher parada na calçada, celular na mão. Se não terminou de teclar a mensagem, não vai mais, porque o ciclista que se aproxima toma o aparelho e sai em disparada. Veja de novo em câmera lenta. O suspeito tira uma fina da mulher que vem caminhando e arranca o celular da vítima, que vai atrás, mas não adianta correr. O comparsa, na segunda bicicleta, vem dando cobertura. Agora outro flagrante. Um homem está distraído com o celular. Na esquina, 2 rapazes de bicicleta observam. Mas a surpresa vem mesmo pela frente. Num golpe certeiro, o ladrão agarra o aparelho e põe toda a força no pedal. Os que estavam na esquina também fogem. O homem corre, mas não vai longe. Ele se desequilibra e cai. O terceiro vídeo mostra somente a fuga do suspeito, pedalando com tudo. Em seguida, um homem passa correndo. É o dono do celular que acaba de ser roubado. Todos os casos aconteceram nos bairros do Brás e Pari, perto do centro de São Paulo, que sofre há meses com esse mesmo tipo de crime. O balanço geral já mostrou suspeitos agindo dessa forma em Higienópolis, Consolação e no elevado João Goulart, o Minhocão. É sempre assim, de bicicleta, de surpresa, e os celulares são pinçados com precisão cirúrgica. A gangue da bicicleta já é conhecida em outros bairros da região central de São Paulo e agora ataca também no Brás. Esse que é um dos maiores centros de comércio popular do Brasil, que recebe milhares de pessoas todos os dias. Agora, essas pessoas também têm mais essa preocupação. Alguns já viram, outros conhecem quem já foi vítima dessa gangue, que se aproveita de um momento de distração para levar o celular. A gangue é novidade para a Aline, mas ela não descuida. Cadê o celular? Tá escondido. Por quê? Com medo, né, dos ladrões que já tem aí muito. Só não tô sabendo da gangue específica, mas que eu sei que roubam. Mas nem todo mundo pensa assim. Em poucos minutos, nossa reportagem pôde constatar. Muita gente ainda dá sopa pro azar. A Lilian já viu a gangue em ação bem na frente dela. Conheço pessoas que foram roubadas aqui. É? Como é que foi? Ela estava com o celular na mão, passaram, pegaram e correram, ela nem viu. Foi bem rápido.
E o Márcio diz que tem sido comum ver a gangue da